Seja muito bem-vindo a mais um Pausa, Café e Encontro. A nossa citação de hoje foi escrita pelo apóstolo Pedro, tá? Na primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 8, diz assim: Sede sábios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Durante essa semana, nós voltamos a Efésios. Voltamos ao livro A Carta aos Efésios, escrita pelo apóstolo Paulo. Nós estamos hoje em Efésios 6, capítulo 6, versos de 10 a 13. Vamos lá? Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Por isso, vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possam resistir o dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim concluímos a nossa passagem em Efésios 6, de 10 a 13. Aqui, como podemos ler hoje, tanto o apóstolo Pedro, quando escreve, tanto Pedro quanto escreve na sua primeira carta, sobre que nós devemos ficar alertas por conta que o diabo está como um leão rugindo ao nosso derredor. E aí, por derredor, entenda que se ele está ao nosso derredor, existe ao nosso redor anjos que nos guardam, e há uma luta espiritual entre os anjos que nos guardam e o inimigo das nossas vidas, que é o diabo. O diabo tenta nos destruir e os anjos tentam nos proteger, e assim essa luta existe, ela é real. Então, muitas vezes, se você dá lugar ao diabo na sua vida, significa que você está não permitindo que os anjos de Deus continuem a te guardar, e aí o diabo ele domina a sua vida, ou domina a vida de pessoas que você conhece, que nitidamente você vê ali uma opressão, uma força maligna. Isso, o mundo espiritual é real, pessoal. Então é algo que é muito importante que a gente tenha consciência e que a gente busque a Deus para que nós estejamos cada vez mais libertos, mais livres dessa ação do inimigo. Mas ela vai continuar nos afligindo enquanto nós estivermos aqui nessa terra. O apóstolo Paulo ele fala ali na carta aos Efésios sobre vestirmos uma armadura, ou seja, ele nos coloca na posição de guerreiros, de pessoas que estão numa luta constante. Então, essa armadura não é uma armadura natural, é uma armadura espiritual, uma armadura não física, mas vamos pensar num contexto físico. Quando a gente lembra daqueles filmes, por exemplo, como Gladiador, como 300, né? Como Esparta, por exemplo, que são filmes de uma era mais medieval, vamos dizer assim, onde existiam lutas com espada, flechas, lutas com alguns artefatos, algumas armas ali que poderiam transpassar o corpo. E aí esses guerreiros, eles precisavam dessa armadura para que houvesse uma proteção física do corpo, principalmente nessa área do tórax aqui, que é uma área vital, né? Se você for ferido aqui, a chance de morte é muito grande, e a área do rosto, da cabeça. Então a gente vê que é fundamental que eles usassem essas armaduras. E a partir do momento que uma espada ou uma flecha, uma lança transpassasse essa armadura, essa pessoa naturalmente morreria nessa batalha. E aí Paulo está fazendo um paralelo com isso, da importância da armadura para que a gente tenha uma vida espiritual reforçada, para que a gente tenha na batalha espiritual das nossas vidas muito mais condições de sobreviver, de sair dessas situações que tentam nos afligir. E aí, se a gente entende esse paralelo, a gente sabe que nós precisamos estar mais perto de Deus, nós precisamos orar mais, que nós precisamos buscar mais ao Senhor, conhecê-lo mais, conhecer a sua palavra em profundidade. Para quê? Para que a gente consiga ferramentas funcionais, para que a gente fique livre das ações do inimigo. Elas vão continuar nos assolando e tentando nos derrubar, com toda certeza. Mas a partir do momento que nós sabemos quem é nosso inimigo, conhecemos ele, nós vamos direcionar as nossas forças, as nossas energias para essa batalha. Aqui Paulo está falando que a nossa luta não é contra carne nem sangue, não é contra seres humanos, a nossa luta não é contra os nossos iguais, não é contra as pessoas. E hoje nós evidenciamos uma sociedade muito polarizada em diversos assuntos. Então, por exemplo, no assunto política, no assunto relacionamentos, né?
a gente vê muitos relacionamentos acabando em agressões e até mortes por conta dessa polarização da posição, do papel de cada um, né, do homem e da mulher. Então, a gente vive uma sociedade muito polarizada nesses aspectos, não só neles, mas religiosos e de conflitos de interesse de fato. E aí fica muito difícil das pessoas conseguirem identificar quais são os reais inimigos, porque muitas vezes as pessoas são atacadas pelas setas malignas, pela ação do inimigo. E aí quem está sendo atacado confunde quem é o real inimigo. Por exemplo, numa relação pessoal aqui, num casal, por exemplo, às vezes um lado dá um pouco mais de liberdade para que a ação do inimigo seja evidente na vida deles, e aí cria-se uma situação. O outro lado, em vez de reconhecer ou de ver que aquilo ali não é o natural daquela pessoa e que ela está sendo usada pelo diabo, vamos colocar assim, essa pessoa ataca a outra, quando ela deveria orar para que Deus a libertasse, quando ela deveria não lutar fisicamente contra aquela pessoa, mas sim buscar pela libertação espiritual daquela pessoa. Isso se aplica em tudo na nossa vida, nas nossas relações pessoais e interpessoais. Isso se aplica no nosso trabalho, na igreja, se aplica na nossa casa, no contexto familiar, se aplica em mim como indivíduo social, na sociedade, e é uma influência do mundo espiritual, mas que tem uma forte influência na minha vida física, ou seja, no meu dia a dia, em todas as situações. Então, muitas vezes, nós vemos várias coisas acontecerem, o carro quebrar, a gente perder alguma coisa que era muito importante, acontecer algo ou alguém criar uma situação envolvendo a gente, e a gente não acha que é uma situação maligna, que é a ação do inimigo, mas em grande parte dessas vezes é. E aí o que Paulo está falando, que nós devemos estar sempre revestidos da armadura, como somos guerreiros, revestidos da armadura espiritual, da armadura de Deus, para que nós possamos reconhecer essas situações, estejamos livres dela, para que a nossa mente, o nosso coração, o nosso corpo, de forma geral, esteja guardado dessas setas do maligno, dessas situações que o diabo tenta colocar nas nossas vidas. Fica como exercício prático aqui, você anotar 2 ou 3 áreas da sua vida que você entende que precisam melhorar espiritualmente falando, e que você possa colocar isso no seu caderno de oração e orar por essas áreas, mas que você também ore por pessoas que você entende que precisam ser libertas por Deus, seja ela da sua família, sejam elas do seu local de trabalho, aquelas pessoas que naturalmente algumas pessoas não gostam, ou que parece assim, nossa, ninguém gosta do fulano, né? Então essa pessoa, ela carece da sua oração, ela não carece do seu julgamento, ela não carece do apontar de dedos, mas sim de que você, como cristão genuíno, ore por ela, para que Deus possa libertá-la e, quem sabe, sendo da vontade do Senhor, ela também receba a salvação da parte de Deus na vida dela. Amém? Então vamos orar e coloque essas situações que nós acabamos de citar aqui como pedidos de oração. Senhor, nós somos gratos a Ti por mais essa semana, por o Senhor nos dar a oportunidade, ó Deus, de podermos estar expostos à Tua Palavra e podermos conhecer um pouco mais do Senhor. Deus, abençoa, Pai, para que nós estejamos sempre revestidos da armadura do Senhor, para que nada, Senhor, do mundo espiritual possa nos abalar, nos abater, para que o mundo espiritual não tenha ação nas nossas vidas, ó Pai, e que o diabo seja envergonhado, Senhor, para a glória do Teu nome. Deus, eu peço ao Senhor que nos livre sempre que for a Tua vontade, Senhor. E quando não for possível, que o Senhor permaneça conosco, Pai, que o Senhor permaneça cuidando de nós, nos dando condições de passarmos por qualquer adversidade, pela força do Teu poder, ó Deus, pelas Tuas mãos, ó Pai. Eu quero Te pedir, meu Deus, por essas pessoas que recebem esse vídeo agora e que elas sejam abençoadas através dessa palavra, através dessa reflexão, e que o Senhor possa continuar frutificando, Senhor, esse trabalho. Pai, abençoa cada um de nós, em nome de Jesus, nos dê uma boa semana, que nós tenhamos uma semana de bênção na presença do Senhor. Amém. Se você chegou até aqui, parabéns! Deus abençoe, boa semana! Amanhã a gente se vê no próximo episódio.